O vizinho tá fazendo o raca aqui em cima. Talvez faça barulho no vídeo. Começando mais um da 20 Lab, o último do mês Star Wars, não o último da 20 Lab. Ainda não, gente. Deve ter muita gente aí querendo. Não é o último, tá? Se vocês querem que seja o último, é só se inscrever, não faz isso. Não faz isso. Não tem nem 30 inscritos no canal. Mas esse é o último The 20 Lab do mês Star Wars. E a gente pensou em fazer ele um The 20 Lab especial, né, cara? Porque a gente já falou sobre Star Wars de basicamente tudo, assim, sem aprofundar, obviamente. Futuro passado, teorias, verdades, história, ciência, tudo. E agora a gente pensou em falar, pô, por que a gente ainda não falou no criador desse universo inteiro, né? A gente só cita ele, que ele fez isso, que ele falou aquilo. Que ele fez aquela merda lá. Que ele fez aquela merda lá. Aí a gente pensou em falar um pouquinho sobre a biografia dele, como que foi a infância dele, como que ele começou nesse universo do cinema e tal. E a gente vai separar aqui os pontos chaves da vida dele que fizeram ele ser o George Lucas, né? Tem George Lucas, o Quinta da galera, os mais íntimos. Ele nasceu em 14 de maio de 1944. Na juventude dele, ele era um cara fascinado por carros. Ele era Paul Walker. Só que na juventude dele, ele costumava, né, praticar os rachas lá da juventude dos Estados Unidos, né, que é muito comum. Aquelas coisas imbecis, assim. Porque elas vão tirar carteira com 16 anos, ou seja, você é um imbecil, então você vai fazer merda com o carro. Com 16 anos, se tivesse carteira, eu estaria morto. Pois é. E aí, como ele na juventude dele participava desses rachas, ele uma vez sofreu um acidente e quase morreu. Para com essa porra, hein! E aí ele acabou desistindo desse hobby, né? Aquele trauma, né? Graças a Deus ele desistiu desse hobby e escolheu o outro, que foi ele ficou apaixonado por filmagens, por cinema. E aí o cara começou a ficar fascinado, ficou obcecado por isso e tal. Só que a gente ainda vê muito dele, muito desse George Lucas fascinado por cá, a gente ainda viu em alguns outros filmes dele, né? E até a questão por exemplo, dos rachas, né? Até em Star Wars, às vezes você tem aquele rally, aquela corridinha de nave. O Han Solo fez o percurso Kelso, menos de sei lá quantos. Exatamente, então assim, você vê que ele já tinha essa questão da velocidade, né? Acho que em geral, muito claro na cabeça dele. E essa paixão pelo cinema, né, fez com que o George Lucas entrasse numa escola de cinema, South California, que é onde ele conheceu, por sinal, o Steven Spielberg, né, que foi um parceiro dele, um cara que inspirou muitas coisas. Aí assim, a gente vê muito cineasta que não vai pra escola de cinema, não vai pra faculdade de cinema, mas o George Lucas é dessa leva. Apesar de que ele revolucionou tudo, né, provavelmente ele não aprendeu tanta coisa, assim, do que ele foi utilizado no Star Wars, né. É engraçado que em Hollywood parece que o George Lucas e o Spielberg são tipo ponto fora da curva, porque eles são cineastas que foram para a universidade, fizeram uma faculdade de cinema. Normalmente é o oposto, tipo, o Jalen largou a faculdade para escrever as coisas dele. Tá deixando trabalhar numa locadora. O Kubrick, eu acho que nunca pensou em pisar numa faculdade. Então, assim, eles fizeram faculdade. Hoje a turma do Spielberg e do George Lucas. O cara formou em cinema, tá lá, caraca, estudei com esses dois caras. Hoje se ele for um merda, ele tá meio em depressão. Você quebrou tudo aqui. O pessoal só viu o desespero. Foi a raiva do companheiro de turma do George Lucas. Já tá assim, porra, não deu ele baixou em mim aqui agora. Não deu certo na minha vida. E os primeiros filmes do George Lucas, né? O THX 1138, que te lembra o que, Thiago? Se você conhece THX, você provavelmente tem deficiência auditiva. Igual a gente. Exatamente. Porque, caraca, que som é esse? Por que, cara? É tipo pra acordar no cinema, assim, meu Deus. Não faz sentido algum, né? Mas, enfim, foi o primeiro filme do Spielberg. Já que... Tá quase. Parceirão, brother. Do George Lucas, em 1971. Ele é um filme que eu nunca vi, não sei muito bem do que se trata, assim. Acho que é um futuro distópico. Ele se passa num futuro distópico e ele tem uma pegada meio 1984, assim.
Aí a gente já até vê, né, que o George Lucas era fã de ficção científica. Sim. Porque a ideia dele, né, colocar um futuro distópico. Desde essa época, desde o primeiro época filme, né? 6 anos antes, né, de Star Wars, que veio, então. 6 anos antes. E um primeiro trabalho não muito marcante, mas que com certeza foi bom pro crescimento dele como diretor. Vai no comentário aqui que tem o trabalho acho que de conclusão de curso do George Lucas, ele foi um filme. Ele tá aparecendo aqui na tela, o nome é um nome muito esquisito. Mas ele nunca via, assim... porque a faculdade de cinema normalmente pede, né, o filme do final. Então, sim, já tá associado. Pô, é o primeiro filme dele, mas esse filme fora da faculdade, no circuito mesmo, é o THX. Posteriormente, em 1973, veio Loucuras de Verão, que foi o primeiro filme do estúdio Lucasfilm, que hoje é aquela empresa absurda que a Disney comprou e fez a festa aí. Então, assim, o Loucuras de Verão, que aqueles filmes bem de juventude, né? Retrata muito da juventude da época. O George Lucas foge um pouquinho até dessa pegada dos filmes que ele fez depois também, né? Mas ali você já vê que a paixão de carro dele se manteve. Sim, né? Verdade. Porque é um filme sobre a juventude americana nisso, de postar racha e tal. Eu acho que foi provavelmente foi até isso que influenciou Harrison Ford a ser o Han Solo. Sim, porque ele tá nesse filme. Então ele viu, pô, esse cara todo rebelde dirigindo um carro loucamente aí. O Han Solo o Han Solo é o bad boy também, né? Aquele personagem ali que tem aquela dualidade. Então, assim, desde o Loucuras de Verão já tava pensando nisso. E ele foi aquele filme do George Lucas, assim, acho que a gente não associa tanto a imagem dele, mas foi o filme que deu a fama pro George Lucas. E as consequências todo mundo já sabe. É um filme importante para ele ter ganho um respeito ali na indústria para poder depois investir em algo maior, que foi no caso Star Wars. Bem, em 25 de maio de 1977, o dia da toalha, né? George Lucas já visionário, antes de existir, ele já pensou, vai existir o dia da toalha, vou lançar Star Wars nesse dia. Ele lançou Star Wars, né, cara, nesse dia aí, que foi puta merda, cara, não tem nem o que falar o que foi Star Wars. Imagina na época, o pessoal que tinha como referência Tubarão, que já foi um fenômeno de blockbuster, ver Star Wars com brinquedos licenciados, com jogos, com filmes. É o maior fenômeno do cinema, assim. Não tem cabimento, é bizarro. Fantástico. E ele conseguiu isso tudo graças a um produtor da 20th Century Fox, que foi o Alan Ladd, que ele conhecia já o George Lucas, já acho que do Loucura de Verão, né, que já conhecia o trabalho dele, e ele viu o que se tratava o projeto Star Wars, e ele falou, cara, a gente tem que produzir isso. Então eu agradeço ao Alan Ladd. Obrigado. Te amo, cara. Eu agradeço esse cara também, porque se não fosse ele, nada ia sair provavelmente ia ficar escondido. Porque existe aquela questão do plano das ideias e do plano das ações, né? Então, assim, precisa das ações, né? Então, era essencial na época. E, cara, o Star Wars virou esse fenômeno que todo mundo já conhece. Até hoje aí, já não tá nem na mão do George Lucas mais, mas até hoje você viu um fenômeno que é Star Wars. Mas assim, apesar, por exemplo, agora recentemente saiu a notícia de que esses spin-offs, por exemplo, surgiram muito de uma ideia do George Lucas, né? Ele deu essa sugestão de fazer os spin-offs. Você vê que ele ainda se envolve muito, né? É um trabalho, assim, que é o trabalho da vida dele. Ele tá meio como consultor da Disney ainda, assim, apesar de que assim, eles não são obrigados a acatar nenhuma ideia dele, mas de qualquer forma é legal você ouvir o que o pai quer dizer, né? Porque você tá adotando o filho dele, e fala, olha, eu já tive o que cuidar, tô jogando meu filho pro mercado de trabalho. Exatamente. Aí a pessoa fala, você ainda tem o que sabe mais dele. É quando o filho vai morar sozinho, né? Tipo assim, você não tem mais controle sobre ele, mas você pode dar umas dicas, uns conselhos, é sempre bom. Pois é. E o fenômeno foi tanto com Star Wars que ele só foi ser desbancado em bilheteria depois pelo próprio Spielberg com o ET. 5 anos depois. Ficou muito tempo. Então, assim, 5 anos depois ainda teve o Império Contra-Ataque, tiveram nesse caminho diversos filmes. E fora que agora, por exemplo, o nome Star Wars fez o Despertar da Força ser uma das maiores bilheterias da história também. Então, assim, é um nome muito forte. O George Lucas foi genial nessa criação desse universo, não tem jeito. E não satisfeito em já criar um dos maiores fenômenos cinematográficos da história, assim, o George Lucas resolveu fazer outro, né? Ele fez outro ícone do cinema. Vou criar outro ícone. Não, tô fazendo que é o Indiana Jones. E esse aí a gente volta lá na parte de conhecer o Spielberg, que agora é uma parceria dos dois. Ligação entre os dois. Exatamente. O George Lucas, ele escreve e produz o Indiana Jones, né? Escreveu e produziu. E o Spielberg foi o responsável por botar aquilo ali em prática mesmo, né? O conceito é do George Lucas, tem um pouquinho do Spielberg também, mas partiu dele de fazer um cara. O cara falou, vamos fazer um arqueólogo todo badass aí, que partiu assim como Star Wars também partiu de ideias de seriados da década de 30 e 40. Também partiu essa ideia. Assim, e assim como Star Wars, ele também usou o Harrison Ford. Exato. O Harrison Ford é o querido. O Harrison Ford é o DiCaprio
que é pro Scorsese. O Johnny Depp pro Tim Burton, né? O Harrison Ford pro George Lucas. Exatamente. E foi assim, o Indiana Jones é muito bom, assim, é sensacional tudo que acontece ali no filme, né? E realmente virou uma franquia de muito sucesso, né? Tiveram vários filmes depois. E acaba que a gente vê muito do George Lucas, né? Aquela forma narrativa dele, muito característica. Sim. Porque o George Lucas, depois da Nova Esperança, o episódio 4, que na época era só Star Wars, ele ficou num hiato absurdo de direção, assim. Ele só foi pegar outra direção de novo foi no Ameaça Fantasma, que puta merda. Seria melhor não ter feito isso. Acho que por isso que ele tava no hiato, né? O Império Contra-Ataca, o Retorno de Jedi, não foi ele que dirigiu. Ele passou Indiana Jones pro Spielberg e depois ele fez filmes muito pequenos, assim, ou não fez filme nenhum. Irrelevantes, né? Aí sim, ele só foi pegar a direção de novo. Acho que teve aquele do Pato da Marvel. Howard Duck. Acho que ele só foi pegar, não lembro se foi ele que dirigiu. Eu não sei, acho que vai ter ele lá, é da uma merda Lucas também, então esse filme é horrível. É uma piada aqui. Tem chance de ter dirigido, porque o Star Wars foi tudo que foi, mas eu acho que teria sido muito melhor se ele não tivesse dirigido. Sim. Eu pessoalmente não gosto de George Lucas como diretor. Ele é muito visionário no campo das ideias, no campo de conceito de história, assim, mas na hora de dirigir ele não sabe direcionar muito bem, assim. E normalmente quando a gente faz esses vídeos assim de uma pessoa, normalmente são grandes diretores, né, que a gente chama. Acho que hoje não é nem o caso, acho que hoje é um dos grandes criadores, um dos grandes contadores de história do cinema. Acho que a gente pode equiparar ele com um Steve Jobs, dependendo, assim, que saiu aquele tanto de ideia, o cara vomita ideias. Exatamente. Assim. Chegando ao fim, é mais um da Vint Lab, acabando o mês Star Wars, então se você quer conferir todos os outros vídeos, você chegou aqui por esse, tem muitos outros vídeos aí, a gente fez uma playlist no nosso canal que tem lá mês Star Wars, é só pegar e assistir. Não esqueça de deixar o gostei aqui embaixo, nas redes sociais estão aparecendo aqui na tela. E não se esqueça de se inscrever, é importante também para receber nossos vídeos. Pra gente chegar nos 30 inscritos, a gente vai fazer um especial 30 inscritos. Só que o Nico faz 1 milhão de inscritos, 2 milhões, a gente 30 inscritos, vai ter um especial. Quem sabe a gente conta esses 30 na Comic Con. É verdade. Estaremos na Comic Con, hein? Novidades aí, vídeos com muitas novidades virão aí. E até o próximo The Vint Lab. Ficou muito esquisito, eu conectei uma coisa nada a ver. Até o próximo The Vint Lab. Foda-se.